A carga elétrica é uma propriedade fundamental das partículas. Todas as partículas apresentam um valor de carga elétrica que é um múltiplo inteiro do valor da carga elementar. A corrente elétrica corresponde ao movimento orientado de cargas elétricas. A corrente elétrica poderá ser contínua, quando este movimento ocorre sempre no mesmo sentido, ou poderá ser alternada, quando há uma variação periódica do sentido do movimento das cargas elétricas. No metal, a corrente elétrica corresponde ao movimento orientado dos eletrões livres. Este movimento é uma consequência da diferença de potencial. Numa solução eletrolítica, isto é, numa solução em que o soluto é uma substância iónica, a corrente elétrica corresponde ao movimento orientado de cationes num sentido e de aniões no sentido oposto. Num gás ionizado, a corrente elétrica estabelece como consequência do movimento de eletrões num sentido e de íons positivos no sentido oposto. A corrente corresponde à carga elétrica que atravessa uma secção transversal do circuito na unidade de tempo. No sistema internacional, a sua unidade é o ampere. A diferença de potencial corresponde à energia que é transportada por unidade de carga elétrica. No sistema internacional, a sua unidade é o volt. A resistência elétrica corresponde à oposição que o circuito elétrico oferece à passagem das cargas elétricas. No caso de um fio filiforme, a resistência elétrica será tanto maior quanto maior for o comprimento do fio e quanto menor for a sua secção transversal. Por outro lado, a resistência elétrica depende também da resistividade, que é uma característica do material para uma dada temperatura. A lei de Ohm estabelece a relação entre as grandezas anteriores. Verifica-se que a corrente é diretamente proporcional à diferença potencial e inversamente proporcional ao valor da resistência. Sempre que esta proporcionalidade se mantém constante, dizemos que o condutor é óhmico. A potência corresponde à rapidez com que a energia é transferida, isto é, corresponde à energia transferida na unidade de tempo. Num circuito elétrico, é possível também exprimir a potência em função das grandezas anteriores, ou seja, a potência corresponde ao produto da diferença potencial pela corrente. Sempre que a corrente elétrica percorre um determinado circuito, verifica-se que parte da energia é transformada em calor. Este efeito designa-se por efeito de Joule. É possível associar os receptores num circuito de duas formas distintas, em série ou em paralelo. Na associação em série, existe apenas um percurso possível para o movimento das cargas elétricas. Numa associação em paralelo, verifica-se a existência de percursos distintos para o movimento de cargas elétricas. No circuito em série, verifica-se que a corrente se mantém constante ao longo de todo o circuito. Num circuito em paralelo, verifica-se que a corrente se distribui pelos diferentes ramos do circuito. Na associação em série, verifica-se também
que a diferença de potencial da fonte se distribui pelos distintos receptores. Num circuito em paralelo, verifica-se que a diferença de potencial é a mesma aos terminais de todos os receptores que estabelecem o paralelo. Num gerador, verifica-se que parte da energia produzida é dissipada sob a forma de calor. Consequentemente, a energia que o gerador disponibiliza para o circuito é menor do que toda a energia que o mesmo produz. Representando graficamente a diferença potencial em função do valor da corrente que atravessa o circuito, verifica-se que, aos terminais do gerador, a diferença potencial diminui quando aumenta o valor da corrente. Tal é uma consequência do aumento da energia dissipada sob a forma de calor no próprio gerador. Neste gráfico, a ordenada na origem corresponde ao valor da força eletromotriz, isto é, corresponde ao valor da diferença potencial em circuito aberto. O valor da resistência interna do gerador corresponde ao módulo do declive do gráfico. Para um gerador ideal, uma vez que a sua resistência interna seria nula, o declive do gráfico também seria nulo, isto é, o valor da diferença potencial seria constante e igual à força eletromotriz.